Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Olá para você, bem-vindo. Começando por aqui o Encontro Empresarial da semana com mais uma participação de empresa, de negócio e de história também. Programa da Rádio Unijuí FM e também da ACI, a Associação Comercial e Industrial aqui de Ijuí. E hoje um modelo de negócio que nasce em Ijuí e que está aí indo para um patamar, já foi, né? Nacional e internacional. É um case bacana que a gente traz por aqui. Para conversar então sobre a Dubai Alimentos, a gente recebe o Dante Maurício Tissot, técnico em agropecuária, proprietário e diretor executivo da Dubai Alimentos, que é uma indústria especializada em cereais, né? Produtos como aveia, arroz, linhaça, que a gente também vai conversar aqui ao longo do bate-papo. E hoje, referência, então, mundial. Então, obrigada por aceitar a nossa participação, o nosso novo programa aqui da Unijuí FM. Bem-vindo. É Dante, mas vou chamá-lo de Maurício. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. A gente agradece a oportunidade. Legal. A gente vai começar falando de empreendedorismo numa esfera mais pessoal, digamos assim. A Dubai nasceu em 2006, né? Mas muito antes disso, a gente pode conversar sobre a tua veia de empreendedor, da onde surgiu até chegar nesse patamar em que a gente traz para a conversa a Dubai. Então, a gente sempre foi buscando alguma oportunidadezinha mesmo quando eu era adolescente, né? Então, uma plantaçãozinha de laranja, uma plantaçãozinha de amendoim, uma pipoquinha, alguma coisinha, a gente estava sempre comercializando, né? Isso desde muito jovem, né? Aí depois a gente seguiu uma carreira de empregado por um período e em 2005 eu tive a minha primeira oportunidade empresarial, né? Que foi uma sociedade com um parceiro ali de Santo Ângelo que não deu certo. Foi a primeira vez que eu tive um contratempo, né? E aí que surgiu a Dubai Alimentos a partir dali. Dessa experiência que não deu certo. Uma experiência ruim, vamos dizer assim, né? Mas é necessário, né? Foi ruim naquele momento, hoje a gente viu que foi bom. Depois a gente vê que é dos momentos assim que nascem as melhores ideias, né? Então, nos trouxe aqui. Então, chegamos na Dubai, falar um pouquinho dessa empresa, né? Como que é esse processo de produtos, de serviços, né? Já falamos da internacionalização. Falar da Dubai agora, então. Então, hoje a Dubai Alimentos trabalha basicamente com aveia, né? O nosso principal core business é a aveia. A gente tem duas indústrias, uma aveia convencional e orgânica e outra sem glúten. A gente produz todos os tipos de derivados da aveia. A gente fornece para todos os players no Brasil, incluindo Yoki, Nestlé e Jasmine, e todo mundo que produz granola, Balduco, Marilã, essa linha sempre como ingrediente, né? E a linha de linhaça é um complemento. Farinha de arroz a gente começou há um ano e pouquinho atrás aí com uma linha de extrusão, que a gente começou a produzir flocos de arroz. E a parte de internacionalização a gente começou há 6 anos atrás, com alguma coisinha de venda para o Uruguai. Aí do Uruguai a gente foi para a Argentina, da Argentina a gente foi para a África do Sul, depois acabou não dando mais condição comercial de atender a África do Sul, a gente começou a atender Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Equador, e alguns desses players a gente se perdeu por conta de custo de produção. Outros a gente conseguiu reter. Então hoje a parte internacional da Dubai atende Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Colômbia. Perfeito. Essa referência que internacionalmente a Dubai leva é em função de qualidade da produção, é em função dos processos, porque a gente tem a informação, né, que vocês acompanham desde lá do início com o produtor rural, né, então tem uma série de etapas até chegar nessa parte de exportação, né, como é que é todo esse processo? Então a gente buscou, desde sempre a gente buscou a qualidade máxima, né, então a gente buscou todas as certificações possíveis para estar dentro dos melhores players do mundo, né?
Então, hoje a gente tem todas as certificações, 22.000, SMETA, Gluten Free, todas as certificações necessárias. Então, quando a gente oferece a nossa linha para um cliente, a gente já está com a fábrica praticamente aprovada, porque as certificações nos fazem isso, né? E a parte de desenvolvimento de matéria-prima, hoje a gente tem um departamento de agronomia muito bem estruturado, e a gente cuida do processo inteiro, desde o plantio, o que o agricultor está usando de semente, de fertilizante, de agroquímico. Hoje a gente tem rastreabilidade total de toda a nossa produção. Perfeito. Maurício, essa questão de entrar no mercado internacional, teve algum desafio, algum aprendizado que vocês têm? E se existe diferenciação no sentido de produção para consumidores no Brasil, é diferente do que para consumidores lá fora? Ou tudo é pensado e voltado para a questão de saúde, das linhas que contemplam sem glúten, que hoje em dia é um mercado, a alimentação é um mercado mais voltado para essa questão de saúde? Então, a gente sempre busca o cliente mais exigente e usa por padrão. Então, o nosso parâmetro sempre é o cliente mais exigente. E a partir dali, a gente passa a trabalhar com toda a nossa produção em cima disso, né? Então, não tem diferenciação. A mesma aveia que a gente vende no Brasil, a gente exporta. O que tem alguns produtos específicos para exportação. A gente desenvolveu um produto específico, que é uma multisseриais para um cliente do Paraguai. A gente desenvolveu um produto específico para um cliente do Peru, né, que daí é uma aveia vitaminada, com sais minerais e vitaminas. Então, algumas produções específicas a gente tem, mas a base, a aveia, é a mesma para todos. E quem está lá fora vê o Brasil ainda de uma maneira diferente na questão de preconceito, meio ambiente e essa própria questão da rastreabilidade, no sentido de como transformar, talvez, essa barreira de como nos veem numa vantagem competitiva, né? Transformar para isso. A nossa maior dificuldade para entrar no mercado foi justamente isso, né? O Brasil não era conhecido como exportador de aveia. As pessoas nem sabiam que o Brasil produzia aveia para consumo humano, né? Então, a primeira surpresa sempre era essa. Ué, aveia da onde? Do Brasil? Não tem como, né? Então, esse foi a primeira grande barreira a ser quebrada, né? A partir dali, foi fluindo normal, foi tranquilo, né? Assim como você nos diz, você nos traz que o público, o consumidor não sabia que o Brasil exportava, te pergunto assim, como é então Dubai e Juí para o Brasil? O Brasil sabe que existe aqui na nossa cidade a segunda maior indústria do país. Então, isso hoje já sabe, né? Então, mas ainda a gente não é muito conhecido, né? Então, aos pouquinhos a gente vem divulgando um pouquinho mais a marca e vem divulgando um pouquinho melhor a nossa participação. Hoje a gente responde aí por uns 32% do mercado nacional, mas a gente vem numa crescente muito grande, né? Se a gente lembrar que a gente tem 11 anos de indústria de aveia, né? Então a gente realmente ocupou um mercado muito rapidamente, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, que acho que esse é um setor que precisa, né, tecnologia, inovação. Vocês têm muito investimento em pesquisa, em ciência. Como é que funciona isso dentro da Dubai? A gente tem um departamento de P&D muito bem estruturado, né? A nossa maior propriedade intelectual hoje está dentro do P&D, né? Então a gente tem doutorados e mestrandos trabalhando só com pesquisa e desenvolvimento. E a gente já colhe frutos, né? Próxima semana a gente tem um ingrediente na FISA, né? Concorrendo ao ingrediente mais inovador. O que é FISA? É uma feira internacional de ingredientes, né? Tá. E são 5 classificados, a gente está entre os 5 do Brasil. Então isso já é frutos do nosso desenvolvimento. E isso nos enche de alegria e de orgulho, né? E na parte de tecnologia, hoje a gente tem o que existe de mais moderno no mundo na parte de produção de aveia. Existem máquinas que a gente tem hoje no processo que só a gente tem. Nenhuma outra indústria de aveia no Brasil tem.
E isso pode ainda evoluir, por exemplo, uma inteligência artificial, não falando em substituição de mão de obra humana, né? Mas tecnologicamente falando, ainda tem possibilidade disso, de termos mais tecnologia, mais equipamento, mais maquinário? Isso é extremamente necessário, né? A evolução tem que ser constante, né? A gente só vai conseguir se manter no mercado e escalar mais o mercado se a gente continuar evoluindo. Maurício, falávamos agora há pouco da FISA, né? Acho que dá para falar da Dubai participando de outras feiras internacionais, né? Aqui a gente tem gluten free, halal, kosher, não sei se é assim a pronúncia, me desculpe, e o próprio destaque setorial indústria, o prêmio de exportação gaúcho, né? Falar um pouquinho dessas certificações aí que acho que trazem estrelinhas a mais para Dubai. Essas certificações a gente sempre buscou todas, né? Então, como a gente tem a 22.000, que qualifica a fábrica dentro do processo de produção, a gente tem a SMETA, que nos classifica em relação à gestão ambiental e gestão de pessoas, a gente tem o kosher, o halal, que nos dão certificações para o pessoal muçulmano e essa turma aí de lá. A gente tem a oportunidade de participar de um destaque setorial a partir do momento que se viu o Rio Grande do Sul exportando aveia. A gente não ganhou essas 5 premiações pelo volume exportado, mas sim pelo tipo de mercadoria que a gente exportou, né? Então, é um desafio muito grande a gente desenvolver uma cultura, tá? Que até muito pouco tempo atrás era usada absolutamente para ração animal, né? E passou a ser alimentação humana, e é uma cultura importante também para a agricultura local. É uma cultura de encaixe, uma cultura de inverno que traz rentabilidade para o agricultor também, né? Então, esse olhar que a gente tem de olhar a produção da Dubai, mas olhar o agricultor também, que ele também precisa ser rentável o negócio dele, e a gente conseguir oferecer um produto de qualidade com custo acessível para o nosso cliente, é o nosso desafio hoje. Tu falas muito... A gente já conversou por aqui de a qualidade da Dubai, a exportação da Dubai. Vem da inovação, vem da tecnologia, vem de sermos vistos daqui, mas e a questão da gestão, né? Vamos falar do Maurício enquanto gestor e ser humano, né? Como liderar uma equipe, são quase 200 funcionários. Falar um pouquinho desse teu sentimento, uma coisa mais pessoal aqui, mesmo que estejamos num encontro empresarial. Esse é um aprendizado constante, né? Assim como a gente foi formando pessoas, né? Então, quando a gente começou a linha de produção de aveia aqui em Juí, em 2014, a gente começou com 8 funcionários. Né? Hoje a gente chega a quase 200, né? Então, a gente foi se construindo, né? Eu fui me construindo como gestor, e eu fui construindo as pessoas junto comigo para ter a direção, né? Então, hoje a maior parte das pessoas que trabalham junto comigo na gestão foram construídas dentro da Dubai, né? Então, uma das nossas obrigações, das nossas funções também é desenvolver pessoas, né? Então, a gente aprende um pouquinho todo dia. E previsão daqui a alguns anos para o Maurício gestor e para o Maurício enquanto pessoa, né? Que mais falta de realização em relação a Dubai? Sonha alto, vamos pra... O meu sonho é estar no conselho diretor e ter os diretores fazendo a coisa acontecer, né? Então, realmente, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para todo mundo, né? A gente não limita tamanho, a gente não limita sonho, a gente não limita oportunidade, né? Então, todo mundo que está junto com nós sabe que vai ter oportunidade de crescer, e eu acredito muito nisso. Que bacana. Agora a gente chegou num momento em que falávamos de todo um conselho diretor, gestores, pessoas que estão contigo. A gente tem um momento aqui no Encontro Empresarial em que a gente pede para o convidado, se possível, né, fazer algum tipo de homenagem para algum funcionário, para algum setor. O que a gente poderia trazer de diferencial aqui para o nosso papo em relação à fundação da Dubai lá em 2006 ou nesse próprio 2014 ali que tem um corte, uma virada de chave aí?
Quando eu comecei a Dubai em 2006, eu comecei no quartinho dos fundos da minha casa, lá em 3 de maio, né? Então eu trabalhei 2006, 2007 sozinho. Em finalzinho de 2007 eu contratei um menino chamado Marcos Trevisan. E ele me acompanha até hoje, né? Então o Marquinhos da Dubai está comigo desde 2007. Que legal. E segue junto comigo, é meu diretor industrial hoje, ele é responsável por tocar as 2 fábricas. E ele eu sempre digo para as pessoas que a Dubai existe por causa de 2 pessoas, do Maurício e do Marquinhos. É um reconhecimento que às vezes impulsiona ainda mais o trabalho, né? Então. Legal. Também aqui no finalzinho do Encontro Empresarial, a gente tem um outro momento em que a Unijuí também é parceira aqui do nosso programa e um time de consultores e especialistas podem contribuir conosco com alguma informação em relação à empresa Dubai ou em relação ao setor alimentício, em relação à própria exportação que a gente conversou um pouco por aqui. Então, agora, Maurício, eu te peço para trazer alguma temática ou até alguma dúvida da Dubai ou da gestão que a gente vai ter, então, a colaboração, as informações, assim, um conhecimento um pouquinho especializado, né, para estar compartilhando conosco, então, esse retorno. Talvez o maior desafio que todo mundo tem, hoje todas as empresas têm, seja o desenvolvimento de pessoas, né? Então, quem sabe a gente conseguir em algum momento desenvolver uma cadeira dentro de algum curso especificamente para a indústria alimentícia? Vai ser uma ótima pergunta que o pessoal lá, já pensei no professor respondendo. Então, a gente acompanha o retorno da Unijuí. Desafio empresarial. Boa pergunta, Maurício. Hoje o desenvolvimento das pessoas, e aí independe do nível, né? Seja tecnólogo, seja no nível de graduação, no nível técnico, pós-graduação, e aí até eu incluiria mestrado e doutorado, ele vai contemplar um conjunto de competências técnicas e também de competências comportamentais. E o desafio, né, é que esse aluno ele consiga transferir esse conhecimento para dar conta das áreas em que ele está atuando, né, para dar conta de resolver as demandas do dia a dia de trabalho. Então, à medida que esse aluno ele vai adquirindo conhecimento, ele vai ter a capacidade, ele vai estar qualificado para ter a capacidade de se adaptar aos diversos ramos e às diversas áreas de atuação que nós temos na sociedade, que a gente sabe que são muitas, né? No caso, vamos levar em consideração o curso de administração. Quando o acadêmico ele já está trabalhando, ele já está atuando, é possível ele ter apoio técnico e também de aplicação por parte dos professores. E isso vai permitir com que ele consiga ampliar esse conhecimento, que ele seja mais assertivo, esteja mais focado para a área de negócios que ele está inserido e que ele está atuando. Tá? Então, eu diria que a qualificação e o desenvolvimento das pessoas em si tem sido um dos grandes desafios atuais, e isso tem ocorrido em todas as áreas, né? É muito difícil você encontrar uma área, é muito difícil você encontrar um empresário, um empreendedor que não reclame dessa questão do desenvolvimento das pessoas e como elas estão chegando para o mercado de trabalho. E como dificilmente nós vamos encontrar no mercado de trabalho um profissional que esteja qualificado tanto nas suas competências técnicas quanto nas suas competências comportamentais para dar conta daquela vaga especificamente, acaba que a empresa ela precisa criar mecanismos de qualificação. Que tipo de mecanismos de qualificação? Um deles que eu recomendo muito e eu acho que é interessante é a empresa incentivar que as pessoas se qualifiquem, né? Que as pessoas busquem qualificações externas. E esse incentivo ele pode ser desde o incentivo financeiro, ou seja, ajuda com a qualificação, até a questão da flexibilização de horários, né? Vamos pegar, por exemplo, quem vem de fora
aqui para Ijuí, precisa dessa flexibilidade de deslocamento para poder estudar. Então, isso é muito importante também para o funcionário. Outra questão que eu considero importante quando nós falamos sobre mecanismos de qualificação é criar ambientes internos que favoreçam momentos de troca entre as pessoas que têm mais conhecimento e que têm menos conhecimento. Vamos pensar que é até uma forma de valorização para aqueles funcionários mais experientes, né? Poder transferir o seu conhecimento para outras pessoas. Mas isso só vai acontecer se realmente houver um ambiente que seja propício para isso. E quando eu falo em ambiente, não é apenas ambiente físico, né? Mas aí vai desde a gestão incentivar e permitir que tenha esses espaços e esse tempo para que isso ocorra. Tá? Então vamos pensar assim, de um modo geral, o curso de administração. Nós temos 5 grandes áreas no curso de administração. Nós vamos ter a área de pessoas, de marketing, produção, finanças e inovação. Então o acadêmico ele vai passar por todas essas áreas, né? Então o egresso ele vai ter essa bagagem, mas é natural que a gente se identifique com uma área. No meu caso, sempre foi a área de pessoas, tá? Porque é impossível a gente ser bom em todas as áreas, tá? É muito difícil mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Poxa, eu tenho um acadêmico, né? Ele se formou, um egresso, ele está atuando na área de gestão de pessoas, é uma área que ele teve conhecimento, que ele teve contato, mas ele ainda não está 100% preparado porque existem as especificidades dessa área e que talvez nenhum tecnólogo ou um técnico em gestão de recursos humanos daria conta. Então a Unijuí também oferece cursos de qualificação que eles podem ser totalmente customizados para a realidade da empresa. Então isso é muito interessante. Às vezes as empresas ou as pessoas acreditam que é só aquilo que está no portfólio ali do site da Unijuí. Mas vamos supor que exista uma demanda muito pontual. Eu quero desenvolver, por exemplo, os meus líderes em comunicação não violenta, em práticas restaurativas, comunicação assertiva. Vocês vão procurar a instituição e a instituição vai fazer, né, um curso que seja customizado para essa realidade também, para dar conta dessa demanda específica, dessa necessidade que existe. Então, o que nós não podemos esquecer nessa questão do desenvolvimento humano é que ele é algo que começa, né, uma jornada que tem início, mas não tem fim. Começamos a pensar no desenvolvimento humano quando a empresa está em formação e ficamos o tempo todo falando e desenvolvendo pessoas. Vivemos, afinal de contas, na era do lifelong learning, né, o aprendizado constante, o aprendizado por toda a vida. Então, aquela ideia de sou formado em, ela dá lugar para sou estudante de. E aí é isso que as empresas precisam também entender e incentivar para que as pessoas sigam se desenvolvendo, sigam estudando e que a empresa possa ser efetivamente apoio para que essas pessoas procurem as instituições de ensino sérias como o Unijuí para dar continuidade à sua formação. Encontro Empresarial. Produção ACI Ijuí. Realização Unijuí FM. Encontro empresarial de hoje, então, retornando por aqui, a gente recebendo o Dante Maurício Tissot, ele que é proprietário, fundador, responsável por esse crescimento, esse processo todo que a Dubai se torna hoje, então, segunda indústria maior do Brasil e já está em vários países aí internacionalmente falando, o setor alimentício saindo daqui e abraçando aí o global. Então, a gente está muito feliz em te ter por aqui, agradeço a tua participação e a gente encerra sempre em que o convidado faz um pedido musical que a gente toca na sequência. Então, vou deixar o microfone à disposição para o Maurício, alguma música aí que a gente acompanhe e que você curta pessoal ou profissionalmente. Essa é uma parte difícil, hein? Mas enfim, a gente escuta um pouquinho de tudo. Mas tem YouTube, Beautiful Day, a gente gosta muito.
Desde que não precise cantar, a gente escuta bastante. Não, e aqui é uma música que toca muito. A gente também não canta, tá? Mas a gente toca. A gente vai encerrando o encontro empresarial, então, no dia de hoje. Não sei se o Maurício quer falar mais alguma coisa. O microfone está à disposição sempre para Dubai, aí que a gente somos parceiros de programação, de eventos. O que necessitar, a rádio está à disposição. Joia. Não, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, né? E falar um pouquinho da empresa, um pouquinho das pessoas também. E agradecer não só a rádio Unijuí FM também pela oportunidade de estar aqui, mas toda a Unijuí, que sempre foi muito parceira, né? A gente sempre teve muito boas parcerias dentro da Unijuí toda. Então, muito obrigado a todos. Que bacana, a gente vai encerrando então o encontro empresarial da semana, a produção Rádio Unijuí FM, também a Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Lembrar que o programa vai ao ar inédito no sábado, 8 da manhã, com reprise domingo, 11 da noite. E depois desse movimento, desse momento ao vivo, a gente coloca então nos nossos canais oficiais de YouTube e Spotify. E dá para acompanhando também no Instagram da rádio, que a gente sempre posta por lá os links e de que forma você pode então acompanhar o nosso encontro empresarial da semana. Acabamos com música. Até mais. Encontro Empresarial. Produção ACI Ijuí. Realização Unijuí FM.